Mariana Girotto é articuladora do Instituto Paul Singer e compõe a Coordenação São Paulo do Programa Paul Singer, da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela também atua na coordenação executiva da Rede Brasileira de Gestores de Economia Solidária. Nesta entrevista, fala sobre o modelo de economia solidária para o desenvolvimento local nas periferias e como esse projeto poderia ajudar a melhorar a qualidade de vida nos territórios, além de criar redes de trabalho justo. Nos últimos anos no Brasil, nas últimas décadas, na verdade, houve um crescimento muito grande dos trabalhadores que sobrevivem por conta própria. E são trabalhadores, muitos deles periféricos, que trabalham por conta própria a vida toda, garantem sua sobrevivência, mas eles não têm nenhuma proteção social no trabalho. Você acha que os princípios da economia solidária poderiam ser adaptados para o trabalho por conta própria no Brasil, de modo geral, para melhorar a qualidade desse trabalho? O que você pensa sobre isso? Hoje a gente tem muitos, né? A maioria dos trabalhadores no Brasil, eles são informais ou conta própria, né? Cerca de 60 milhões de trabalhadores, é muita gente. E é um desafio essa questão, né, da organização desses conta própria, por ter uma lógica mais individual, mas é possível, assim, a economia solidária, ela propõe uma organização em redes, né, coletiva. Então, você pode trabalhar individualmente, mas também se organizar coletivamente para comprar coletivamente, para divulgar o seu negócio coletivamente, para criar circuitos ali de trocas e de compras entre os pequenos negócios, né? Você pode comprar os insumos. E essa questão da seguridade social, né? Ele é uma questão complicada, mas a economia solidária com certeza defende, sim, que essa e pode garantir, né? Na medida que podem ser criados mecanismos como fundos dentro dos empreendimentos para garantir essa seguridade social. Hoje a gente teve aprovado recentemente uma lei nacional de economia solidária que cria um novo tipo de empreendimento, né, que é empreendimento econômico solidário. Mas também a gente trabalha dentro da economia solidária com associações, com cooperativas, com outros modelos, e sempre tem essa questão de prever recursos, né, para garantir a seguridade social dos trabalhadores, que é muito importante, mas para isso a gente precisa ter recursos para isso, né, ter uma boa remuneração, uma boa do negócio, né? Então, uma forma de garantir isso seria através das compras públicas, né, desse recurso que hoje vai para grandes empresas, se forem para pequenos empreendimentos de economia solidária, mas dentro de um valor que permita que seja possível fazer esses fundos para garantir essa seguridade social dos trabalhadores. Hoje em dia, o conta própria ganha muito pouco, né? Está ali no patamar de um salário mínimo que é considerado insuficiente para a sobrevivência, né? Quando você ganha muito pouco, acaba que não sobra dinheiro para guardar para a Seguridade Social, muitos têm dificuldade de contribuir, então é necessário que tenha uma remuneração, né? Um faturamento necessário para suprir essa demanda de conseguir guardar e investir na Seguridade Social. Não sei se deu para entender. Deu sim. E um dos principais desafios também no Brasil hoje é a sustentabilidade ambiental. Você que conhece o modelo de economia solidária que é adotado hoje no Brasil, que é incentivado, você acredita que esse modelo pode contribuir também para a sustentabilidade ambiental no Brasil? Como é que a economia solidária se relaciona com esse tema do meio ambiente? Um dos princípios da economia solidária também é essa questão da preocupação com o meio ambiente, com a comunidade, com o seu entorno, né? Então, tem essa preocupação de reutilização de materiais, de gerar menos resíduos, e na lógica também do pequeno negócio, do desenvolvimento territorial, na medida que você não tem grandes conglomerados produtivos, né, grandes fábricas
indústrias são pequenas, isso já reduz o impacto ambiental. Quanto menor a unidade produtiva, menor o impacto ambiental. Então, contraponto esse modelo de grandes unidades produtivas, né? Quando você tem pequenos negócios próximos à casa dos trabalhadores, então isso vai gerar menos deslocamento, uso de transporte, né? Emissão de CO2 e tudo isso que vai impactar menos. Tem essa questão da preocupação do reaproveitamento de materiais, né? Do não desperdício de materiais, de preservar o entorno, preservar a comunidade, porque se você mora ali, você tem interesse de preservar o ambiente, né, e o território onde você mora. Tem uma relação direta, né, do empreendimento, do trabalhador com aquele território, com a preservação, para poder gerar um bem-estar, o bem-viver, né, uma boa qualidade de vida. Então, essa preocupação está presente no dia a dia, né, dos trabalhadores da economia solidária que estão ali atuando no seu território, interagindo com o território, né, e que vão se beneficiar também diretamente com essa redução dos impactos ambientais e também a questão do custo, né, de quando você reaproveita, você baixa o custo. Tudo isso é pensado dentro da lógica do empreendimento econômico solidário. Existe uma legislação, ou várias legislações, eu imagino, específicas, para as cooperativas, para o cooperativismo no Brasil. Você acredita que, com o atual governo, as políticas públicas para as cooperativas e o cooperativismo avançaram? E quais são as principais dificuldades das cooperativas para conseguir avançar atualmente? Sim, existe uma legislação própria de cooperativismo no Brasil, mas é uma legislação bem antiga e atrasada, de 1971, e ela precisa ser modernizada e atualizada para a nova realidade, né, do trabalho e dos novos tempos que vivemos, e isso é uma luta também do movimento da economia solidária. Essa aprovação dessa Lei Nacional de Economia Solidária também é um avanço nesse sentido, como criando, né, esse novo figura jurídica de empreendimento, que é o empreendimento econômico solidário. A gente recentemente viveu um desmonte, né, da política de economia solidária no Brasil, que estava avançando e teve uma estagnação e até um retrocesso, né, na era aí Temer e Bolsonaro, que paralisaram essas políticas. Agora, com a retomada do governo Lula, a gente teve uma retomada, a recriação da Secretaria Nacional de Economia Solidária e retomada da política. Então, foi reativado o Conselho Nacional de Economia Solidária. O ano passado e esse ano estão sendo realizadas conferências, né, municipais, regionais, estaduais, e vai acontecer ainda agora em agosto a Conferência Nacional de Economia Solidária, onde estão se discutindo propostas de políticas públicas para um Plano Nacional de Economia Solidária. Dentro da Secretaria de Economia Solidária também existe um programa que eu faço parte, que é o programa Paul Singer, que é um programa para formação, né, mapeamento dessas experiências. O último mapeamento foi feito há mais de 10 anos atrás, então a atualização dessas experiências, do que está acontecendo nos territórios de economia solidária, o que a gente tem de empreendimentos, de redes, de cadeias produtivas da economia solidária, de entidades que trabalham com a economia solidária. Então, isso vai ser um avanço, a gente conseguir identificar e mapear, né, onde estão essas experiências, o que elas estão fazendo, como que sobreviveram, quais são essas novas tecnologias e formas de trabalho que foram desenvolvidas dentro da economia solidária nos últimos 10 anos, quais são as necessidades desses empreendimentos. Também foi atualizada recentemente a portaria do CADISOL, que é o Cadastro de Empreendimentos da Economia Solidária. Então, com esse cadastro, a gente vai conseguir ter mais precisamente, né, onde estão e quem são os empreendimentos e as experiências de economia solidária. Isso também vai dar acesso a outras políticas públicas, né, de financiamento, de fomento, de acesso a crédito para empreendimentos da economia solidária. Isso vai representar um avanço, né, mas ainda é muito pouco, né? A gente precisa realmente, depois de mapear e cadastrar esses empreendimentos, que realmente existam, né, sejam criadas políticas de fomento, de fato, à economia solidária, que dê acesso a assessoria técnica, né, a formação,
a crédito produtivo, as compras públicas, que seja preferencial, que seja criado, né, um programa de preferência de compras de pequenos empreendimentos, empreendimentos de economia solidária, para os governos, seja âmbito nacional, estadual ou municipal, né? Hoje a economia solidária ela tem capacidade de fornecer inúmeros produtos e serviços, né, para a economia, para os poderes públicos, né? Um exemplo disso que a gente poderia dar, que geraria um grande desenvolvimento no território, seriam, por exemplo, as escolas públicas poderem comprar, contratar serviços de reparos, pequenas reformas da própria comunidade, dos próprios pais dos alunos das escolas públicas, que muitas vezes estão desempregados, que gera evasão escolar, que gera necessidade do aluno sair da escola. Então, se for trabalhado, né, dentro do território, por exemplo, em torno das escolas, que esses pais dos alunos possam prestar serviço de reparos e reformas, as mães, as mulheres possam produzir uniformes das escolas, possam ser contratadas para produzir a merenda escolar, a comida que vai ser fornecida na escola, tudo isso geraria um círculo virtuoso, né, dentro do território, de garantir renda para essas famílias, de garantir as crianças, né, estudando na escola, e uma qualidade de vida, que elas possam se alimentar bem, se vestir bem, né, a partir dessa renda, e ter maior qualidade nesse desenvolvimento, né. Então, com certeza, isso pode... E inúmeros outros serviços que podem ser contratados, além de produtos de confecção, serviços de... podem ser produtos de alimentação, serviços de tecnologia, de informática, né? Inúmeros serviços podem ser listados, que podem ser produzidos, de segurança, de vigilância. Então, são serviços relativamente simples e que são contratados ali no território, ao invés de fazer grandes licitações, né? Uma licitação enorme, que às vezes vem até produtos de fora, de outros estados, para suprir aquela demanda. Se isso fosse concentrado, né, em ser contratados empreendimentos ali do território, geraria um grande avanço, né, no desenvolvimento e na circulação da riqueza e na melhoria da qualidade de vida no próprio território e das pessoas que estão ali atuando no território, né? Só para citar alguns exemplos, mas hoje também a gente tem empreendimentos de cooperativismo de plataforma, de entregas, de serviços de motorista e muitos outros, né, que podem ser fornecidos pelas hortas comunitárias, que poderiam fornecer, né, os alimentos ali para as escolas, para as empresas, para os próprios equipamentos públicos, né, os serviços dos catadores de material reciclado também. Se tivesse uma conscientização, muitos prédios públicos hoje, serviços públicos, não fazem essa triagem, essa separação do material, né? E isso fosse feito um trabalho de conscientização ambiental, de triagem, separação desse material, que fosse destinado a cooperativas de catadores de material reciclado, aumentaria muito o volume, geraria renda para uma população que é tão excluída, né? Em relação ao financiamento, acesso ao financiamento, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como funciona para as cooperativas o acesso ao financiamento e se é necessário ampliar esse acesso, se isso constitui alguma dificuldade na vida das cooperativas? Como você vê essa questão? Essa questão do acesso ao financiamento é uma grande barreira e dificuldade, né, das cooperativas e dos empreendimentos. Atualmente, hoje é muito difícil acessar, né, crédito e financiamento por conta das exigências, né, legais e burocráticas, né, que existem. Você precisa ter um patrimônio para dar como garantia de crédito, então não tem um fundo garantidor de crédito, um patrimônio que garanta esse crédito, isso já é uma enorme barreira. As taxas de juros são altíssimas, né? As exigências de estar com tudo, a documentação, impostos, tudo em dia também é outra barreira. A questão das exigências de ter que apresentar um plano de negócio ou contratos, né, para poder liberar esse crédito. Tudo isso são dificultadores de acesso ao crédito, que é tão imprescindível, né, para poder desenvolver o negócio. Porque
quando pega um contrato, precisa ter esse acesso para poder comprar matéria-prima, comprar os insumos, investir em equipamentos, investir em materiais de segurança, e isso muitas vezes impede, né? Quando é um grande contrato, não tem esse capital de giro, não tem o equipamento necessário para poder pegar, e isso acaba impedindo o acesso a grandes contratos e a grandes serviços, e isso é um impeditivo, mesmo porque muitos dos empreendimentos também, a grande maioria da economia solidária é formada por trabalhadores das periferias, né, do Brasil, trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho formal, que não tem esse capital guardado, não tem esse acesso ao sistema bancário convencional. Então, a questão do acesso ao crédito é fundamental que haja linhas de crédito, né, subsidiar com juros subsidiados ou com fomento a fundo perdido para poder ter esse investimento inicial, essa estruturação inicial desses empreendimentos para que eles consigam, de fato, competir, né, de igual para igual nesse mercado capitalista, né? E você tinha mencionado já, Mariana, a questão dos entregadores, né? Na verdade, essa contratação de serviços por aplicativo, que deu origem ao fenômeno da uberização, se tornou um grande gerador de trabalho precário no Brasil. Tanto que os entregadores estão mobilizados para garantir o mínimo, né? Que eles não têm direito a nada, trabalham muito, não têm condições de segurança, estão sempre propensos a acidentes. Você acredita que a organização em cooperativas poderia ser uma alternativa a isso? E você conhece experiências de cooperativas de entregadores que você avalia que são experiências positivas? Então, essa questão do cooperativismo de plataforma, das cooperativas de entregadores, é uma questão nova, mas que tem surgido cada vez mais frequência, né, e força dentro da economia solidária. Existem algumas experiências que estão sendo formadas. Teve uma primeira experiência que se teve notícia, foram de uma cooperativa de motoristas de carro por aplicativo, em Araraquara, e eles procuraram e, com recursos próprios, conseguiram contratar um aplicativo, né, conseguir a licença de uso do aplicativo no município, né, pagaram para ter essa licença, para competir diretamente com a Uber, e com resultados muito positivos, né, porque eles mesmos fazem a gestão do aplicativo, então tiraram esse atravessador que fica aí de 20% a 30%, né, do lucro. Então, os próprios motoristas contrataram pessoas para ajudar na gestão, e esse valor que iria para a plataforma, que iria para Uber, hoje fica na cooperativa, né? Outros exemplos também foram formados. Depois, lá em Araraquara mesmo, foi formado uma cooperativa de moto-entregadores, né, com egressos do sistema prisional, que são pessoas que geralmente têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né, não são aceitos, não são contratados em lugar nenhum, e a economia solidária é uma alternativa, né? Montar o seu próprio negócio, poder ser dono e gerir o seu próprio negócio sem depender da boa vontade, né, de uma empresa para ser contratado, e gerou oportunidade de renda, né, gerar renda para esses trabalhadores. Eles também são donos desse aplicativo, através de um incentivo edital que foi feito pela prefeitura para eles desenvolverem e esse aplicativo próprio. E em Diadema também, que é outro município, também teve uma experiência de organização de trabalhadores, motoentregadores, para formar uma cooperativa com a ajuda da prefeitura, que desenvolveu um aplicativo, contratou o desenvolvimento de um aplicativo, e que a ideia também é essa, fazer a gestão, né, os próprios cooperados, a própria cooperativa de entregadores, fazer a gestão das entregas e eliminar esse atravessador, o que vai aumentar a renda, né, aumentar o rendimento desses trabalhadores, eles terem domínio dos próprios meios, né, do seu negócio, serem donos dos meios de produção. Só que é complexo, porque é uma lógica, né, esses trabalhadores são muitos, eles estão acostumados a trabalhar numa lógica individualista, então tem alguns conflitos, tem algumas coisas que, para montar um negócio hoje no Brasil, requer investimento, tempo,
qualificação, né, aprendizado. Os trabalhadores, eles entendem de fazer a entrega, né, da atividade fim. Essa atividade meio, os trabalhadores precisam ser capacitados, né, formados para fazer essa gestão do negócio, que é um desafio, por conta de uma baixa escolaridade, baixa qualificação. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né, de como assumir, preparar esses trabalhadores para assumir também essa parte da gestão do negócio, que não é atividade fim, é atividade meio, e que é um desafio também. E de trabalhar nessa lógica do coletivo, de saber esperar para receber. Hoje eles estão acostumados, né, isso, fez a entrega, já cai na conta. Então, isso também são algumas barreiras, né, de transformar essa lógica de trabalhar, que isso também é enfrentado, por exemplo, nas cooperativas de reciclagem, né, que geralmente muitos catadores que trabalham, coletam os resíduos durante o dia, vai lá no ferro velho no final do dia, já recebe na hora o resultado do seu trabalho diário, e porque precisa isso, trabalha de dia para comprar o almoço, a janta, né? E quando você se organiza coletivamente no empreendimento, né, não tem essa lógica do trabalhou, ganhou na hora, né? É uma estruturação de saber, de uma organização de receber mensalmente, pode ser quinzenalmente, vai depender do coletivo, mas tem toda essa espera aí da gestão, né? Essa organização dessa gestão, que entra numa outra lógica que não é a lógica daquele remuneração diária, né? Então, tudo isso são algumas barreiras e dificuldades, porque as pessoas estão acostumadas com essa outra lógica, mas eles têm que ver que isso agrega no sentido de que essa remuneração vai ser maior, né? Que eles vão receber mais do que receberiam antes no outro sistema, e que isso pode ser uma vantagem desde que você consiga se organizar a vida nessa outra lógica. Mariana, você acredita que a economia popular e solidária pode ser vista como um modelo de desenvolvimento para o Brasil? Fale um pouco sobre isso. Como é que você vê essa questão? Com certeza, acredito, sim, defendo essa proposta, né, da economia solidária como um novo modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que olhe para as questões sociais, ambientais e culturais dos territórios, que promova o desenvolvimento territorial e local a partir de uma lógica de cooperação e de solidariedade entre as pessoas, com formação de redes, né, de empreendimentos de economia solidária, que possa trabalhar dentro dos princípios, né, da cooperação, do trabalho associado, do consumo responsável, da preservação ambiental, né, onde os trabalhadores possam promover o desenvolvimento dos territórios a partir de pequenos negócios, que sejam geridos coletivamente, democraticamente, né, que possam ter acesso a tecnologias, conhecimentos, formação e assessorias que são desenvolvidas para as necessidades e para as realidades, diferentes realidades de cada território, né, que sejam acessíveis, que sejam tecnologias fáceis de serem implementadas e de baixo custo, né, que tem uma lógica de um comércio onde os fornecedores saibam de quem os fornecedores sejam também do local, os consumidores sejam formados, entendam que eles estão comprando, que ao comprar aqueles produtos, eles estão promovendo o desenvolvimento daquele território, quem são os trabalhadores, de quem eles estão comprando, para onde vai esse dinheiro, né, que aquilo é feito de uma forma mais justa, com trabalhadores que são melhores remunerados, que prezam pela qualidade de vida. Então, toda uma lógica que, tanto no âmbito da formação, da assessoria, da comercialização, do financiamento, né, do acesso dos produtos, promovam esse desenvolvimento local e territorial e promovam também uma participação, uma conscientização, né, dos trabalhadores e dos consumidores sobre isso, do que eles estão fomentando, do que eles estão alimentando, né, e apoiando.
e que isso vai gerar uma qualidade de vida muito melhor para todos, né, para toda a comunidade. Obrigada, Mariana. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muitíssimo por você ter aceito o nosso convite e pedir para você se despedir do nosso público, quem está nos assistindo, e para falar coisas que a gente não tem abordado até aqui e que você ainda considere importantes. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, e eu queria só ressaltar mais uma vez a importância da economia solidária como, né, modelo de desenvolvimento, e que para a gente fomentar esse modelo de desenvolvimento mais justo, mais igualitário, né, com justiça social, ambiental, que é muito importante o acesso, né, desses empreendimentos às compras públicas, que é importante que o governo, né, que as políticas públicas promovam esse acesso através de fomento de linhas de crédito, de comprar serviços e produtos da economia solidária, que seja investido em tecnologias acessíveis também a esse público, que a gente consiga trabalhar a riqueza dos territórios através de moedas sociais, de bancos comunitários, e que essa riqueza dessa circulação seja revertida para investimento em projetos da economia solidária, e que a gente consiga incluir esse público que atualmente está excluído do mercado de trabalho, né, que são o público periférico, as mulheres periféricas, que a economia solidária ela acolhe no sentido de adaptar ao trabalho e considerar essas realidades locais, e que os trabalhadores possam participar e, ao mesmo tempo, dar conta, né, principalmente as mulheres, do seu trabalho de reprodutivo, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos idosos. E isso a economia solidária propicia, né, para muitos trabalhadores que hoje estão excluídos do mercado de trabalho, que pode ser a economia solidária pode ser uma alternativa de geração de renda, né, uma alternativa ao trabalho, onde seja possível ter uma remuneração mais justa, uma qualidade de vida melhor, né, e também promova a participação, a conscientização, a formação desses trabalhadores para participar, para influir na vida cotidiana, na vida dos seus territórios. Então, a economia solidária pode ser um ótimo modelo a ser desenvolvido para melhorar, né, a questão da justiça social aí no país. Obrigada, Mariana. A gente fica por aqui. Obrigada.